Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Agora eu quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 100, novamente. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 100, o salmo que foi lido no início deste culto, sem que houvesse nenhuma combinação. O pastor Idauro sentiu no coração de ler esse texto, e eu também estava preparando a mensagem, e foi esse mesmo texto que veio ao meu coração. Então, o Senhor quer falar conosco nessa manhã sobre o Salmo de número 100. Nós vamos fazer novamente a leitura do Salmo, ele é pequeno, para que nós possamos nos contextualizar com o texto do Salmo 100 novamente. E eu quero focar nessa mensagem apenas o versículo 5 do Salmo de número 100. Então, façamos a leitura. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glórias ao Senhor. Eu quero ler novamente o versículo 5, que é o versículo base dessa mensagem, principalmente, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pai, nós te exaltamos pela tua fidelidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada um de nós. Pedimos agora, ó Pai, o teu esclarecimento. Pedimos agora, ó Pai, a iluminação do Espírito Santo, para que estejamos entendendo a tua palavra com profundidade e também, ó Pai, de modo a transformar a nossa própria vida. Assim te exaltamos pelos 81 anos de nossa igreja, pela existência, ó Pai, desta igreja neste bairro, pregando a tua palavra, ó Pai, com fidelidade. E a tua fidelidade também, ó Pai, tem nos sustentado e tem nos abençoado. Fala conosco nessa manhã, nós assim pedimos em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Queridos, vivemos dias tão complicados
que inclusive alguns que faziam parte de diversas igrejas evangélicas, esses têm voltado as suas armas, as suas críticas, têm voltado todo o seu empenho à destruição, a colocar em barrancos a instituição igreja. Alguns inventaram, inclusive, movimentos até organizados pela internet, pelos grupos sociais, para tentarem minar a igreja enquanto instituição. Mas a gente percebe o quanto a igreja é a agência de Deus aqui na terra para a propagação da tua palavra, da sua palavra. Desde o Antigo Testamento, quando Salomão esteve inaugurando o primeiro templo, Deus fez questão de se mostrar presente naquela ocasião. Em 2 Crônicas, você percebe o quanto Deus se fez manifestar na inauguração do templo diante de uma oração muito fervorosa que o rei Salomão havia feito. E naquela aprovação de Deus sobre o templo, teve altos e baixos na própria religiosidade de Israel. Mas o fato é que os altos e baixos da religiosidade de Israel não colocou em xeque a aprovação de Deus para o templo e as orações que eram feitas naquele lugar. Pode-se reprovar a ingerência dos sacerdotes, pode-se reprovar o modo de agir ministerialmente dos sacerdotes, como foi o caso de Eli, como foi o caso dos filhos de Eli, que foram amplamente reprovados pelo Senhor, mas não vai se colocar em xeque o templo em si, não vai se colocar em xeque a instituição religiosa que se esforça em aproximar o homem a Deus. E o próprio Deus deu os termos dessa aproximação. Então, de nada adianta a gente querer criticar a igreja, mas devemos, na verdade, ter a atitude oposta. A nossa atitude é de levantar aos céus ações de graças pela existência da igreja cristã, da igreja de Cristo aqui na terra. Com erros e acertos da igreja, a igreja precisa estar na terra, porque ela é a agência de Deus para a propagação do Evangelho, para trazer salvação, para trazer transformação. E essa igreja é o sal da terra e a luz do mundo, conforme o Senhor Jesus já nos ensinou. Então, nós, como igreja, aqui em Niterói, aqui nessa área do Barreto, aos 81 anos de existência, de pregação, de louvor ao Senhor, nós temos muito a agradecer. Nós temos muito a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito através da sua igreja local, da sua igreja atuante aqui. E nós, como servos do Senhor, temos um coração grato por isso. E agora, retornando aqui ao versículo 5 que nós lemos, temos aqui essa motivação do porquê temos que ter um coração grato. Porque o nosso coração precisa estar radiante de alegria quando estamos na casa do Senhor. Por que o salmista diz isso? Porque esse salmo de ação de graças nos traz essa verdade. Existem 3 motivos para isso. O primeiro motivo, segundo o versículo 5, é porque o Senhor é bom. E é muito importante a gente perceber o quanto a bondade do Senhor se manifesta na nossa própria vida. Em muitas ocasiões, nós nem sequer percebemos os atos de bondade de Deus na vida
e no ministério de cada um de nós. Por exemplo, quando o texto bíblico diz que Deus é bom, e de fato, em todo o tempo Deus é bom, e nós podemos experimentar essa bondade de Deus, que tanto diz respeito à bondade enquanto Deus sendo um ser perfeitamente moral, e é a bondade no seu sentido moral mesmo, porque Deus é todo bom em sua moralidade, em seus atos de bondade, que é uma expressão do amor de Deus pelos seus filhos, pela própria humanidade, pelas suas criaturas. E é interessante a gente perceber que a palavra hebraica para bondade, ou para bom, é tov. E tov significa a bondade manifestada, o amor manifestado de modo prático, de modo concreto. De que adianta você suspirar de amores pela sua namorada, pelo seu namorado, mas você não ter atos de amor que demonstrem essa paixão toda que você afirma ter no dia a dia. Você, com seu esposo, com a sua esposa, precisa demonstrar o amor que você jurou ter um dia lá no altar, na igreja, quando você se casou. Você precisa demonstrar isso com atos diários. Pequenos atos, grandes atos, mas o amor no sentido bíblico é mais do que um sentimento, é mais do que apenas uma declaração romântica, mas é de fato um compromisso de vida quando você se coloca como aquele que quer ser o agente também do bem-estar, do conforto, da felicidade da pessoa que você ama. E esse tipo de compromisso é o compromisso demonstrado pelo próprio Deus. Então, sim, Deus é bom. E a bondade de Deus, que é a demonstração prática do seu amor por nós, ela precisa ser louvada, ela precisa ser engrandecida, ela precisa ser proclamada, porque o mundo precisa do amor de Deus. Mais do que nunca, essa geração precisa encontrar o amor de Deus, para que possa preencher completamente o seu vazio. E Cristo é aquele que personifica o amor de Deus, inclusive por causa do seu sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o máximo de personificação do amor de Deus, da bondade de Deus para a vida de cada um de nós que somos servos do Senhor, que amamos também o Senhor, em resposta do seu amor que veio primeiro. Abra rapidamente a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17. Veja o que ele disse, o que ele escreveu nesse texto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Perceba que esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala para nós que, inclusive, a vigorosa bondade de Deus é demonstrada com todos os atos, e esses atos de bondade, esses atos de felicidade, de bênção do Senhor, elas chegam até nós, descendo do céu, descendo diretamente de Deus, que é o Pai das luzes. Essa luz que ilumina o nosso coração, esse amor que atinge a cada um de nós, que envolve a cada um de nós, que é propagado por nossa igreja há 81 anos. Esse amor é que nos constrange a adorar, a agradecer, a exaltar o nome de Deus. Mas além da bondade do Senhor, além das bênçãos do Senhor, além de tudo que o Senhor faz em nosso favor, nós também devemos adorar ao Senhor
pela sua misericórdia. A palavra misericórdia também aparece ali no texto de Salmo 100, versículo 5. E devemos adorar a Deus por suas misericórdias. É claro que a palavra misericórdia é uma palavra que vem do latim, que significa amor ao miserável, amor àquele que está em condição de miséria. Mas muito mais do que esse sentido, o texto hebraico traz a palavra hesed. E a palavra hesed em hebraico que aparece aqui significa o amor leal de Deus. O amor de compromisso que Deus tem com o seu povo. Então, é aquele amor compromissado que leva a Deus a perdoar o seu povo quando esse povo erra. Mesmo quando o povo de Deus comete pecados, o amor de Deus por esse povo, ele é tão grande e o compromisso é tão concreto, é tão firme, que Deus entende que quando a pessoa erra e se arrepende, Ele perdoa, porque Ele quer manter o compromisso e o amor com aquele que está faltando, mas com o coração sincero, querendo agradar o Senhor. A nossa condição humana, muitas vezes, nos faz errar. Quantas vezes o povo de Israel errou no passado? E Deus mantém até hoje o seu compromisso de amor com Israel, porque Deus escolheu essa nação, escolheu esse povo lá atrás. E os decretos de Deus são irrevogáveis. E glórias a Deus por isso, porque Ele também trouxe esse decreto de amor leal para cada um de nós, que em Cristo somos alvos também do amor de Deus. Em Cristo, a glória do Senhor brilha em nós. E o nosso coração, como um espelho, vai irradiando essa glória do Senhor, a luz do próprio Deus. E Ele faz isso por misericórdia, porque nós também erramos. Nós também vacilamos na fé. Mas o compromisso de amor leal de Deus por nós nos faz, de fato, continuar andando com a certeza de que somos abençoados por Deus. Veja o texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. O outro texto é que também aparece a palavra hesed. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. E esse texto diz o seguinte: as misericórdias do Senhor, o hesed do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Diante das agruras da vida, diante da nossa condição pecaminosa, diante dos nossos erros e acertos, o Senhor permanece fiel. Ele permanece leal em seu amor. E o seu compromisso é o compromisso que também nos perdoa quando nós pedimos perdão com sinceridade de coração. Lembre-se disso, meu irmão. Devemos agradar a Deus, primeiro, porque Ele é bom. Segundo, porque Ele é misericordioso. E essas misericórdias, esse amor leal, não tem fim. E em terceiro lugar, nós também temos que adorar ao Senhor, agradecer a Deus, louvar ao Senhor, porque Deus é fiel. O texto fala sobre a fidelidade do Senhor sobre nós, que é uma extensão do seu amor leal, é uma extensão desse compromisso de Deus para com o seu povo. Porque sim, Deus está com o seu coração amarrado ao seu povo com os laços de amor. E nós estamos também amarrados ao coração de Deus por esses mesmos laços de amor. Então, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é livre para fazer o que Ele quer, mas Ele decidiu se
se amarrar a nós por esse compromisso de amor. Perceba, meus amados, que essa fidelidade de Deus é o que, de fato, promove a sua ação de bondade e de misericórdia sobre a vida de cada um de nós. E a palavra hebraica para fidelidade que aparece aqui no texto é emuná. Veja bem, é a mesma palavra hebraica para fé. Então nós temos fé em Deus porque temos uma confiança firme no Senhor. E emuná significa literalmente firmeza. Quando eu estou agarrado na minha fé e na minha confiança ao Deus que pode me salvar. E essa força com a qual eu me agarro ao Senhor é a força que vai fazer a diferença na minha vida. Por isso que lá em Abacuque ele disse que o justo, ele viverá pela sua fé, pela sua confiança, pela firmeza com a qual ele se agarra ao Senhor. Então, quando essa palavra emuná aparece na Bíblia, se refere, nesse contexto, a essa confiança que nós temos para com Deus. Mas e quando a emuná é usada com respeito a Deus em direção ao ser humano? Aqui é a fidelidade. Nós confiamos em Deus, estamos completamente dependentes dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso e nós somos pessoas dependentes do Senhor. Mas quando a palavra emuná é apresentada de Deus para conosco, é a fidelidade dEle. É a firmeza de caráter de Deus em se manter fiel, mesmo quando muitas vezes nós agimos de modo infiel ao Senhor. Isso nos dá garantia. A garantia de que, como era uma instabilidade que existia no mundo pagão antigo, em que os deuses pagãos podiam simplesmente se desfazer dos seres humanos só porque estavam irritando os deuses. Fazia muito barulho? Estou irritado com eles, eu vou destruir todo mundo. Está me perturbando aqui com alguma coisa, ou então ele não fez o ritual como eu quero que ele faça, vou destruir todo mundo. Ah, você quer ser abençoado? Moloque dizia, sacrifica o seu primeiro filho para mim, eu vou te dar prosperidade. Nada disso faz parte do caráter do único Deus verdadeiro. Essa insegurança o povo de Israel não tinha com Deus, porque Deus era seguro, Deus é seguro, Deus é fiel, e nessa fidelidade do Senhor, Ele nos sustenta quando estamos debaixo da aliança com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso você pode erguer a sua voz e dizer a plenos pulmões, com o coração aberto, Deus é fiel em todo tempo, Deus é fiel. Glória a Deus por isso, porque nesses 81 anos da nossa igreja, a fidelidade de Deus tem se mostrado firme, completa e total na nossa própria história, na nossa própria experiência com o Senhor. Abra sua Bíblia agora no texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Veja o que o texto diz. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Sim, a fidelidade do Senhor não tem prazo de validade. Por que eu digo isso? Porque quando fala aqui em 1000 gerações, é uma expressão idiomática da língua hebraica, que é para dizer, na verdade, que Deus é pródigo
que Deus é eterno, que Deus é abundante na sua fidelidade. Então não se preocupe, a fidelidade do Senhor é inesgotável sobre a sua vida. A fidelidade do Senhor é inesgotável sobre a nossa igreja, e a sua mão poderosa está estendida para nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus será fiel, não apenas Deus foi fiel não apenas com as gerações passadas da nossa igreja, mas também Deus será fiel com as gerações futuras, aquelas que ainda virão. As gerações que estão se formando hoje, as gerações que ainda virão, que nem sequer podemos sonhar. Deus permanece fiel, porque Ele age com bondade. Ele age com bondade, nos dando bênçãos derramadas ao longo da nossa história. Deus age com misericórdia, firmando o seu compromisso conosco, inclusive nos perdoando quando erramos. E Deus age com fidelidade, mantendo firme a vida de cada um de nós diante da sua presença. Então, como resposta, nós apenas podemos apresentar a Deus a nossa gratidão e o nosso renovado compromisso com o Senhor, com a sua obra, com a sua seara, com a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao seu coração, ao nosso coração, que haja compromisso renovado da nossa vida com o Senhor, em nome de Jesus. Parabéns à nossa igreja pelos seus 81 anos de vida e de ministério. Que Deus prolongue cada vez mais o nosso trabalho para a honra e glória do Senhor.